Tá, vamos lá. Respira fundo. Pronto. Acho que a mais dificuldade que eu tive nessa questão de... A Começa de dificuldade novo está que sendo a travou. conexão, querido. É. Sejam bem-vindos ao Sobrevivências, o seu podcast semanal. Curta e compartilhe. E aí, amizades? Nós estamos começando mais um podcast Sobrevivências. E hoje a gente vai falar sobre igreja e isolamento social. Nós temos um convidado especial para apresentar nossa convidada, Nelisa Brito. Olá, pessoal, como vocês estão? Estamos aqui mais um dia com o nosso podcast semanal. Aquela injeção de adrenalina. Da onde saiu essa? Bom, mas vamos lá para o convidado especial desse episódio maravilhoso. Como conhecemos? Cada um conheceu de um jeito. Eu a conheci no primeiro culto comunitário da Fatel. Toda quarta-feira, depois do intervalo, a gente tem um culto comunitário, só para que todos entendam, né? Mas eu já a conhecia, entre aspas, porque não vai adiantar eu fazer só com o dedo, né? Porque vocês não estão me vendo. De ouvir falar, né? Eu conhecia o que as pessoas achavam dela, mas eu não a conhecia de fato. E aí, nesse primeiro culto da Fatel, eu lembro que ela estava do lado de fora. Por quê? Porque é uma pessoa polêmica! Brincadeira, ela tem alergia a carpete, então ela ficava do lado de fora. E aí, eu lembro que eu esbarrei com ela, assim, ela olhou pra mim, eu olhei pra ela, e ficou aqueles 5 segundos, estilo filme Kill Bill. do Texas, sabe? Que rola aquelas bolinhas de poeira. Aí ela olhou pra minha cara e falou assim: acho que seremos boas amigas. Na hora, eu pensei, e respondi, eu também acho. Foi muito engraçado, foi assim, 5 segundos, mas que pareceu uma eternidade. E graças a Deus, isso se tornou verdade, né? Além de boa vizinha, questionável isso, né, gente? Porque ela brigava com a gente. Como vocês já sabem, a minha casa, né, Bem visitado. era bem movimentada. E ela era minha vizinha e ela dorme com as galinhas, né? Então ela foi uma boa vizinha, cozinha muito bem, acho que isso todo mundo pode falar que é verdade. Ela foi uma boa vizinha, não sei se a gente foi bom vizinho para ela. Eu, Nelisa eu acho que Brito, essa é a fui real. uma ótima vizinha para ela. Ela está interagindo na câmera, gente. E hoje nós temos o prazer de trazer aqui no nosso podcast Sobrevivências essa convidada que nos fez rir muito ao ter o seu crepe rolado para o chão. Ou também nos fez ficar muito preocupados quando ela saía mais de meia-noite de pijama para brigar com os donos dos bares perto de casa. E sem dúvida alguma nos deixou muito tranquilos em saber que é uma pessoa de muita oração, então demônios e suas companhias não teriam lugar perto Amém, das nossas igreja. casas. Então, com vocês... Kalinde! Seja Kalinde! bem-vindo ao podcast. Kalinde! Muito bem-vinda! A melhor apresentação que eu já tive na minha vida. Quero cumprimentar a todos os ouvintes, a todas as ouvintes, e antes de mais nada, agradecer a coordenação do Sobrevivências. Acho que o tema desse podcast é muito relevante, sobreviver. É tudo verdade isso que você disse ao meu respeito. Em consideração que a casa de vocês era uma zona
Ó, Boa. corta isso aqui. Era uma zona boa. Muito valeu a pena ser vizinhos. Sempre usei a minha patente, né? De quê? De pessoa um pouco mais madura, entendeu? Que gostava de poucos barulhos. Mas isso trouxe muito privilégio para vocês, porque quem saía e dava doida era eu. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Kalinde Fiório, sou pastora na Igreja Metodista, estou servindo a 4ª região, na Igreja Metodista em Pouso Alegre. Se você acha que um pastor e uma pastora tem que ser chato, tem que ser chata, você está equivocado. A destreza disso, a revelação disso é esse grupo aqui, ó. Fran, Lucilene, Exótica, sabe? É o codinome da Elisa, o Aqui e o Bachega. Obrigada pelo convite de antemão. Bom, a nossa luta principal é contra o estereótipo de pastor. Bom, como eu já disse, o tema desse episódio é a igreja e o isolamento social. E eu não sei vocês, mas eu vi bastante matéria sobre isso, sobre como as igrejas estão se adaptando a esse momento de quarentena, isolamento social. Tem uma igreja metodista lá em Barra Mansa, que eles estão fazendo os cultos no modelo drive-in, que a pessoa vai de carro e fica dentro do carro assistindo o culto. Tem uma igreja católica numa cidadezinha que eu esqueci o nome, mas é lá no Rio de Janeiro, que a igreja tinha um sistema de caixas de som que agora eles estão transmitindo a missa para a cidade toda por essas caixas de som. E, claro, tem igrejas que estão fazendo transmissão pelo Facebook, YouTube e várias outras plataformas que existem. Eu queria saber de vocês, como a igreja em que você convive, que você frequenta, tem se comportado em meio a essa pandemia e esse isolamento. O que mudou nos cultos? Só está tendo culto online? Está tendo presencial mais limitado? Como que tá? Assim, aqui eu vou falar em Piracicaba porque é onde eu estou atualmente. Pra quem não sabe, eu sou designado também no Parque Boturuçu, em São Paulo. Mas aqui em Piracicaba, que eu tô mais próximo, a gente tá tendo cultos online de domingo. E já no Parque Boturuçu que eu tô acompanhando, a pastora aproveitou a semana toda pra, fazer cultos a semana toda, saca? Então tem estudos na quarta-feira, tem culto de sábado, de domingo. Na quinta-feira tem um jardim de oração. Então ela tá aproveitando esse espaço tecnológico, né? Essa oportunidade de poder fazer transmissão online para, enfim, ocupar a galera e assistir os cultos, ter um momento de oração dentro de casa. E é isso, não tem outras novidades. Eu só queria compartilhar uma que eu achei super bacana, que é uma igreja de Campinas, com uma galera, lógico, né, com toda a consciência possível. A galera tá indo na casa de idosos fazendo um louvor na frente da casa da pessoa e orando pela pessoa. Com distanciamento, óbvio, né? Mas eu achei super bacana essa atitude. Então, né, como vocês sabem, eu sou designada seminarista lá em Itaquera, e lá a igreja continua com os cultos que já tinham, né, quando presencial, que durante a semana, culto de oração, estudo bíblico, escola dominical e os cultos à noite, mas todos eles estão sendo pelas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube e pelo Zoom. Os estudos e as reuniões de oração pelo Zoom. E aqui em Dourados, que é onde eu estou, né, na casa dos meus pais, na igreja do meu pai, que também está no mesmo sistema, só os cultos de domingo à noite que voltaram a ser no templo, mas não está aberto para a igreja. Está indo só o meu pai, né, o pastor, e o grupo de louvor para poder fazer a transmissão pelo YouTube. Mas ainda continua sem a presença da igreja, né? E aqui também a gente fez esse negócio aí que o Akin comentou, de ir na casa dos idosos, eles acharam muito legal, né? Porque eles se sentem importantes mesmo. É bem interessante. Bom, eu tô tendo experiência em 3 igrejas diferentes. A igreja que eu tô designado lá em Guarulhos, a igreja aqui de Cambé, que é a igreja do meu pai, e a igreja de Londrina, que é a igreja da minha noiva, da Érica. E aqui em Cambé,
a gente já está tendo culto semi-presencial, digamos assim, no domingo. Então está sendo transmitido, porém a gente pode receber membros na igreja, mas os assentos são todos demarcados, 2 metros de distâncias, tem uma capa na cadeira, tem tudo assim, todo mundo tem que estar de máscara, tem álcool gel, tem todas essas regras. Lá em Guarulhos eles estão fazendo a transmissão, então no templo só vai o pastor e o pessoal do louvor. E ali em Londrina, na igreja da Érica, eles estão fazendo também nesse jeito de ter a transmissão e receber algumas pessoas. Mas uma coisa que eles estão fazendo de diferente é que, por exemplo, nos cultos de Santa Ceia, eles estão fazendo um kitzinho e as famílias passam de carro na frente da igreja e eles vão distribuindo esses kits da ceia. Tudo higienizado, certinho, mas eu achei muito legal e é uma coisa diferente. Lá em Guarulhos também a gente está tendo a escola dominical, todo domingo de manhã, pelo Zoom. Então, cada classe tem o seu momento e a gente tem uma ministração geral que é postada no YouTube. Eu sou seminarista na igreja em Arthur Alvim. E lá nós temos feito o culto online, ele é gravado e tem tido a participação de muita gente. Então, que o Joaquim falou dos idosos, né? A gente tem tentado envolver os idosos da seguinte forma: a maioria deles amam cantar hinos, amam tocar, então normalmente eles fazem o prelúdio, o pós-lúdio. Vai alguém na casa deles e grava, ou algum filho que mora na casa grava, manda para a gente, para o Ministério de Comunicação. E aí a gente monta o culto, fica tipo um Frankenstein, mas tipo, fica maravilhoso, porque todo mundo acaba participando do culto de um jeito. Nós tínhamos o momento da criança, que era antes da palavra, a gente transferiu esse momento da criança para o início do culto. Então o culto começa às 7 horas, 6h30 começa o momento da criança. Então a criança ela ainda é inserida no culto, sempre tem algum desafio para que ela participe durante o culto, tem criança no momento do louvor, e vai juntando, assim, uma família canta uma música, outra família canta outra, e aí junta o louvor e faz esse bem bolado. É assim que nós temos feito, em Arthur Alvim. E na igreja local, que é aqui em Santa Bárbara, os cultos têm acontecido ao vivo, por uma plataforma, e aí todo mundo entra, e aí fica lá, culto com louvor, palavra. Ele é mais enxuto, tem entre meia hora e 40 minutos. E já o culto de Arthur Alvim segue o período inteiro, como se fosse um culto mesmo, com todas as partes. Agora a nossa convidada. Bom, aqui em Pouso Alegre, na Igreja Metodista, a gente desenvolveu as visitas online, porque muita gente no início não podia sair, né? Tava logo no início da pandemia, eu pensei nisso. Essa questão de fazer ligações via mídias sociais ou via WhatsApp. Então, a gente tem marcado nas terças e quintas-feiras as visitas online, porque eram os dias de visita nas casas das pessoas. E aí, na quarta-feira, acontece uma live no Instagram da igreja, no @metodista Pouso Alegre, às 19h30, que é a torre de oração. E, assim, percebi que na torre de oração, pessoas que não são da nossa comunidade de fé são bem assíduas. Então, isso foi legal, porque a gente alcançou outras pessoas. E a frequência semanal na torre de oração da minha comunidade de fé não é significativa, mas por conta de outras pessoas participarem, então isso tem sido muito motivador. Também acontecem os cultos no domingo no YouTube, no canal da igreja, às 19 horas, a maioria deles ao vivo, salvo as sessões que a gente precisou gravar, porque aconteceram alguns intempéries, então o culto ao vivo através do YouTube. A gente também desenvolveu no último domingo do mês, para a liderança não ficar muito dispersa, um encontro para uma devocional. No primeiro encontro a gente falou das situações da igreja, como cada líder podia contribuir. E aconteceu no último domingo do mês passado agora, essa reunião, com tempo de partilha da palavra, também muito legal, para que a liderança de fato esteja junto, né?
E na quinta-feira, a gente está estudando o Evangelho de João, então eu desenvolvo uns slides e mando para cada membro da igreja para que ele faça um culto no lar. Na verdade, é um estudo sobre o Evangelho de João. A gente já está no capítulo 12, e é assim que a Igreja Metodista aqui em Pouso Alegre tem se Eu queria comportado. contar um testemunho, que essa última quarta-feira eu não consegui assistir online a Torre de Oração, mas depois eu vi a live gravada. E foi a pastora Rafaela que levou a palavra, e depois eu até conversei com ela, porque foi forte. Foi uma palavra muito significativa, né? Essa questão que os sacerdotes, só fazendo um paralelo a quem está nos ouvindo aí, os sacerdotes no texto de Malaquias, eles, na verdade, tinham se acostumado com a presença, com a glória de Deus, e em contrapartida ela apresenta aquele texto de Ezequiel no capítulo 47, que o Espírito convida a águas mais profundas, né? E que nesse tempo de pandemia, nós temos uma escolha. A gente pode continuar como a gente está, vivendo nesse mundo que é só de apertar play, né? Agora tem uma preocupação que a gente pode conversar sobre ela depois. E você pode buscar águas mais profundas. E, assim, muitas pessoas da minha comunidade de fé vieram falar para mim, pastora, nossa, que palavra poderosa. Então, assim, a pastora Rafaela teve uma prédica sensacional, alcançando pessoas que eu nunca nem imaginei. E pessoas compartilharam a live dela no Facebook. E aí vieram outras pessoas perguntando, nossa, que palavra. Então, assim, o que eu acho muito interessante é essa dinâmica do reino de Deus, né? Talvez para mim, no primeiro momento, falasse assim, poxa, quarta-feira não vem quase ninguém da minha comunidade de fé. Isso é desgastante, acho que não é viável fazer um combustível e fala assim, eu vou a lugares que você não imagina, que você nem espera. E aí isso motiva o nosso coração. E aproveitando essa oportunidade também, durante essa pandemia eu tive uma experiência muito legal. Logo no mês de março, antecedente à Páscoa, no domingo de Ramos, fiz a pregação normal, e aí, terça-feira, todos os dias eu ligo para minha mãe, que eu estou a 1.000 quilômetros da minha família, e na segunda ela não falou nada, mas terça ela se lembrou, e de manhã ela assistiu a missa, e durante a noite ela assistiu o culto da minha igreja. E minha mãe, para quem está nos ouvindo aí, né, minha mãe disse que nunca iria na vida participar de uma pregação ou de algo cristão protestante. E ela não falou cristão protestante, ela, não vou na igreja evangélica, né? Eu tenho a minha religião, eu sou católica. E a pandemia fez ela quebrar esse paradigma. Então, assim, para mim isso foi uma revelação dentro da minha casa e preguei para minha família. E aí, assim, já falei para Deus, valeu a pena. Isso logo no início. Agora, no mês de junho, fazia alguns meses que eu não ligava para o meu pai. A minha mãe, para quem está nos ouvindo, é minha avó. Perdi minha mãe com 4 anos de idade, morei com a minha avó materna. E liguei para o meu pai biológico, falando que estava com saudade e tal. E ele disse para mim, filha... Aí eu falei, ai, meu Deus. Sabe o que aconteceu esses dias? Eu falei, não, pai. E ele disse assim, apareceu você como uma sugestão do YouTube para eu ver, assistir um culto seu. E aí eu segurei o choro, né? Muita emoção. Aí ele falou assim, para você não achar que eu tô mentindo, fica uma menina do seu lado o tempo inteiro tocando teclado. E verdadeiramente, né, a ministra de louvor, a líder do louvor da minha igreja, me acompanha no teclado. Então, assim, desliguei o telefone com meu pai, dizendo, Deus, obrigada por conta desse isolamento social, eu pude pregar para minha família. Então, Nossa, para que mim, da já hora. valeu a pena essa pandemia. Muito massa. É muito da hora como o culto que você faz pode alcançar muitas vidas, né? Tipo, não só quem tá na sua volta, mas, tipo, do mundo inteiro, se possível. É isso. É no caos que Deus se revela, né? Eu sou a prova disso, porque no primeiro ano, para quem está ouvindo aí, a gente se apresenta e esquece de falar algumas coisas. Esse é o meu primeiro ano pastoreando uma cidade que eu cheguei em fevereiro e em março tomei essa notícia maravilhosa dessa pandemia, fechando a igreja, cheia de sonhos, e eu vim de uma igreja muito notória para o contexto metodista, né? Minha igreja mãe, a Igreja Metodista Central em Cariacica, uma igreja grande e uma igreja de qualidade, então eu quero rechaçar essa questão que número não tem qualidade, isso é uma mentira, isso é um sofisma de engano para quem está nos ouvindo aí, porque a minha igreja tem 1.500 pessoas, o reverendo Orlando Carrafa,
e a pastora Cirlanda Binda, e é uma igreja relevante na minha cidade, e eu vim pensando, Deus, nós vamos chegar a 1.500, hein? Em Porto Alegre. E aí recebi essa maravilhosa graça da pandemia, mas para mim valeu muito a pena por conta desse testemunho familiar. Muito tempo para mim era uma crise, pregar, as pessoas aceitarem Jesus e a minha família, o que quer fazer? Porque de que adianta ganhar o mundo inteiro se a sua família vai para o inferno? Então, eu fiquei muito feliz, eu confesso. Às vezes até um pouco egoísta, né? Muita gente passando muita dificuldade nessa pandemia, mas... Deus sabe de todas as coisas. Muito Sim. bom. Bom, eu quero saber de vocês qual a maior dificuldade que vocês têm enfrentado em relação aos cultos ou às reuniões online da igreja e quais os pontos negativos. Mais para frente a gente vai voltar a falar dos positivos, mas quais os pontos negativos de tudo isso, de toda essa realidade que a gente está vivendo. Nossa, velho, tô bugado hoje, que raiva! Hoje. Tá, vamos lá. Respira fundo. Pronto. Acho que a maior dificuldade que eu tive nessa questão de... A Começa de dificuldade novo está que sendo a travou. conexão, querido. Mas enfim, acho que a maior dificuldade que eu tenho, assim, em questão do culto, de realmente, tipo, você tá dentro de casa, tá ligado? Você não tá em um templo adorando a Deus, assim, de uma certa forma correta, né? Porque quando você tá dentro de casa, sei lá, você assiste o culto na sua cama, você assiste o culto confortável. E você acaba perdendo um pouco de prestar atenção na palavra, de prestar atenção no louvor, de poder entender o que tá querendo dizer. Então, eu acho que a palavra ela não vem de tão confronto na pandemia atualmente. Pelo menos é isso que eu sinto, né? Um pouco dessa dificuldade. E o ponto negativo é isso também, de você não poder estar junto com seus irmãos, de você não poder abraçar, de você não poder, enfim, estar no culto com as pessoas. Uma dificuldade que eu tenho atualmente como enfim, seminarista tal, na igreja, é o discipulado. De que, cara, para mim o discipulado ele tem que ser 1 a 1, cara a cara. Eu tava falando isso com a Mônica, que é uma amiga nossa aqui, e da Nelisa aqui de Piracicaba, de que eu sinto essa falta, sabe? De poder falar pessoalmente, de conversar pessoalmente, de poder trocar uma ideia, assim, sabe? De ver a pessoa. Eu sinto essa falta no discipulado, eu sinto essa falta no cuidado, sabe? Escola dominical também. Enfim, é uma dificuldade que eu tô tendo, mas eu entendo de que Deus tem propósito em todas as coisas e eu confio nele. Então, eu acho que, da mesma forma, o que eu tô falando, o que eu tô passando, a mensagem, o estudo que eu tô dando, de alguma forma tá tocando o coração da galera. É isso. Então, a maior dificuldade que eu tenho enfrentado, eu acredito que a igreja tem enfrentado, a igreja que eu falo, a que eu frequento, né? Onde sou seminarista e aqui que eu tô mais inserida, na igreja do meu pai. É em relação às mídias sociais mesmo, porque a gente pensa, não, mídia social é o evento do momento, mas a gente tem algumas dificuldades, principalmente com jovens e adolescentes, porque eu acho que pela gama de opções, né, que a internet oferece, eu percebo que as pessoas de mais idade, entre 40 e 50 anos, são as que são mais assíduas no culto, os jovens e juvenis não aparecem tanto. E como eu trabalho com juvenis e com jovens lá na igreja onde eu sou seminarista, eu tenho percebido isso, que eles têm ficado mais distantes e tem sido difícil ter a comunhão que tinha quando tinha os eventos, os cultos presenciais, né? E o ponto negativo, apesar dessa tecnologia hoje ser impressionante, ser um ponto muito bom para a gente, principalmente nesse tempo, né? A parte negativa que eu tenho visto é justamente essa, o fato de não poder estar perto, às vezes tem distanciado essa faixa aí de jovens e juvenis. As outras pessoas mais maduras, não, muito pelo contrário, elas têm até superado as expectativas, né? Que a gente achava que ia ser justamente o contrário, que os mais adultos não iam aderir a essa tecnologia e seria mais fácil para os jovens e juvenis, o que tem sido o contrário. Isso é bem verdade mesmo. Eu lembro que a principal preocupação no início
era como que os mais velhos, como que as pessoas que ainda não tinham facilidade, digamos assim, familiaridade com redes sociais, com a internet em si, como elas iriam assistir o culto. E, na verdade, depois de um tempo, a gente percebeu que essas pessoas correram atrás para aprender, e os jovens que sempre souberam Sim. fazer isso, meio que estão levando de qualquer jeito, ou nem estão assistindo o culto. Sim. Assim como a Fer falou, essa questão dos jovens e adolescentes, na igreja lá de Guarulhos eu tenho visto muito isso, porque por mais que tenha a escola dominical, que eles participam, mas no culto à noite eu não vejo tanta gente comentando e falando sobre. Aqui em Cambé, eles têm participado bastante porque eles estão no louvor, então eles acabam ali participando tanto na equipe de áudio e vídeo, como no louvor. Mas eles também não estão mais fazendo reunião de discipulado, nem nada do tipo. Eles pararam com tudo assim, eles estão fazendo algumas reuniões só. Então eu vejo que tem esse ponto negativo, sabe? É que aqui a gente estava tendo culto só online e depois voltou o culto presencial limitado, né? E mesmo assim a frequência online não diminuiu. Então deu para ver que muita gente que estava vendo quem está indo agora nem sempre estava vendo online antes. Então a quantidade de pessoas assistindo online permaneceu praticamente a mesma depois que voltou o culto presencial. E em teoria era para reduzir, né? Gente, eu acho que eu não falei, a igreja lá de Guarulhos é em Vila Galvão. Já é o segundo ano que eu tô lá. Mas eu vejo isso como um dos principais pontos negativos. E também a distração. É muito fácil você se distrair durante o culto online. Então eu mesmo, normalmente eu coloco o culto no computador e deixo o celular longe para não ter perigo de eu começar a jogar ou começar a me perder ali e distrair. Então a gente sabe que o inimigo é sujo e que ele tenta distrair a gente de todas as formas. Então a gente tem que tomar mais cuidado ainda quando a gente está em casa. Então, acho que a minha maior dificuldade acho que vocês já falaram, que é a questão da comunhão, né? Porque fica bem estranho você ter uma comunhão com a pessoa, cada um no seu computador. E em relação aos cultos, como eu já falei, né, que a gente tem feito a montagem do culto em Arthur Alvim, a dificuldade é gravar a parte que você é responsável, né? Porque a gente não está acostumado a ficar na frente de um vídeo falando, porque acho que ninguém aqui é blogueirinho, né? Então a gente tem essa dificuldade nas câmeras. Mas é uma coisa que você vai fazendo, tem que fazer e é isso aí. E eu vejo a dificuldade, quer dizer, eu achei que seria uma dificuldade, mas não tem sido, que é a escola dominical. A gente tem uma escala de professores, e a escala tem funcionado super bem, e no começo só funcionava a sala de jovens e de juvenis, porque, né, tecnologia, amigos, adultos e idosos não tem muito manejo. Só que aí, de uma semana para outra, os adultos falaram, não, vamos rever isso aí, e eles correram atrás, e agora praticamente todas as salas da escola dominical estão funcionando. A última a funcionar foi das crianças, que aí as professoras do Ministério Infantil têm feito no sábado, né, um encontro online ao vivo com as crianças. Então, acho que a maior dificuldade é realmente não ter o encontro real, pessoal, presencial com as pessoas, né? É isso. Bom, para mim, as dificuldades que eu percebi é para integrar todos os públicos. Eu não tenho muitas pessoas na comunidade, no máximo 30, muito bons olhos. E como pessoas para trabalhar são poucas, eu não tenho como integrar, tipo, coisas para crianças, coisas para idosos.
para alcançar todos os públicos, né? Porque a igreja tem criança e a igreja tem uma idosa. E essa idosa participa das coisas, e essa é muito legal. E além dessa dificuldade, eu percebi alguns pontos negativos também. A frequência, ela é muito oscilante, porque quando eu vou fazer a visita online, eu falo, e aí, como é que foi o culto domingo? Né? Como uma boa pastora, você quer pegar na espreita, né? E você descobre que as suas ovelhas não estão no seu culto. Então, eu acho que isso é um fator um pouco preocupante. Graças a Deus que todas as pessoas, né, a maioria das igrejas tem conseguido fazer essas transmissões. Mas um pouco preocupante porque acaba que os membros da nossa comunidade, eles estão sendo bombardeados talvez de outras doutrinas e vão voltar com essas novas preocupações que talvez era bem marcado para nós, enquanto metodistas, aqui todos nós metodistas, né? E aí vão voltar cheio dessas outras colocações. Então, assim, às vezes, né? Isso pode ser positivo, claro, porque uma fé que não questiona é uma fé burra, como a gente aprende com a teologia, né? Mas é desgastante, porque quando você não tem mão de obra para ensino, por exemplo, a minha comunidade aqui não tem escola dominical, então você acaba sobrecarregando a mim, que eu preciso responder, vou precisar responder todas as pessoas, né? Eu acho que isso é uma dificuldade, um ponto negativo que eu tenho pensado. E também o outro ponto negativo é as pessoas acostumarem com play, não querem mais sair de casa. Eu posso cultuar a Deus na minha casa, porque esse foi o nosso discurso do primeiro momento, né? O templo não é fundamental. O templo é só o lugar do encontro que eu sou a igreja, é verdade. Só que também Jesus sempre ensinou que era necessário viver a comunidade, a comunhão. Era no caminho que se ensinava, era no caminho que se revelavam as manifestações, né, do evangelho cristão. Então, essa é uma preocupação e um ponto negativo que eu assim, tá no meu horizonte, né? As pessoas talvez não vão querer voltar, elas vão querer continuar dando play. É verdade, isso é um medo que eu acho que todo mundo está tendo agora. Vamos falar dos pontos positivos agora. E um dos pontos positivos já citados pela Kalinde é a participação de pessoas, de familiares que nem sempre teriam a oportunidade de participar. Eu vi isso aqui também acontecer na igreja. Tem tia minha, tem parente que está assistindo todos os cultos online, mas eles nunca tinham conseguido participar antes por morar em outra cidade, então nunca tiveram a oportunidade de estar junto, assim. Mas agora eles estão assistindo todos os cultos. Isso é uma coisa até que me surpreendeu e minha família também. O que vocês veem como positivo de toda essa situação? O que eu acho? O ponto positivo é que você fica em casa, né? Você não precisa ir no culto, você não precisa ir na igreja. Não tô brincando. Ai, meu Deus do céu. Não, os pontos positivos é de que uma delas é você poder mostrar o culto para muito mais gente. Não é só naquela região, não é só na cidade, não é só para quem está indo na igreja, mas você pode, pela rede social, expandir, né, a mensagem para as outras pessoas. Isso é um ponto positivo. Também entra aí um pouco na questão de existir um certo cuidado de futuramente isso se permanecer, daí perder um pouco a essência de manter um culto físico, né? Então, daí já é uma coisa mais polêmica, né? Mas, enfim. Então, o ponto positivo, o maior, na verdade, é a questão do alcance, né? Que a Karine já falou um pouco sobre isso, a Kim também comentou, que tem alcançado um público maior do que a gente pensa. Às vezes, as pessoas da igreja não estão assistindo, mas pessoas que nunca estiveram na igreja estão presentes. Outra coisa que eu acho interessante também é que nesse tempo, pelo menos nas igrejas que eu tenho participado, que é Itaquera e aqui em Dourados, a igreja tem participado mais dos cultos, né? Da mesma forma que é feito na igreja da Nelisa, lá em Arthur Alvim, a gente faz Itaquera também.
Então, pessoas que nunca fizeram uma liturgia, que não participavam do louvor, agora elas estão participando de algum momento do culto, e isso tem feito a igreja dar uma acordada, dar uma reagida. A gente tem descoberto ministérios de muitas pessoas, inclusive, então tem sido bom nesse ponto também. E outra coisa que eu achei bem legal, eu até comentei com o Gabriel essa semana, que é de que a gente tem visitado muitas igrejas metodistas. Tipo, eu já preguei num monte de igreja, né? Porque a gente grava o sermão para outros pastores. E isso tem sido muito legal também, a gente poder compartilhar, porque fisicamente a gente não poderia estar em tantas igrejas assim, mas a gente tem participado. E uma outra coisa que eu acho interessante, o Bachega falou em questão da igreja e a resistência a essas tecnologias, né? Porque a gente tem meio que essa cabeça de a gente não pode tentar acompanhar o mundo, aquela coisa, não deixar o mundo entrar na igreja, e essa mentalidade meio débil às vezes. E eu vi uma live eu vou citar o nome porque eu acho que não tem problema nenhum. Uma live do Rodrigo Soeiro e ele falando sobre isso, né? Porque as piores coisas existentes no mundo hoje acontecem através da internet, que é pornografia, tráfico de crianças, de mulheres. E por que não a igreja agir através das redes sociais também? Então, é um ponto para a igreja se despertar, né? Sim. Até foi uma discussão nossa esses dias atrás, né? A questão da igreja usar as ferramentas que tem à disposição, e isso não significa que você está deixando o mundo entrar dentro da Isso. igreja, mas sim que você tá, tipo, Deus é o criador de tudo. O diabo, ele só corrompe as coisas. Exatamente. Então a gente fala, isso é do diabo. Não, tipo, ele corrompeu aquilo ali. Uhum. Então a gente acaba deixando de usar ferramentas muito boas e que podem melhorar muito o nosso dia a dia na igreja, lógico, por causa desse pensamento. Como que você falou, é um pensamento, Mentalidade débil. uma mentalidade débil, vivendo e aprendendo. Bom, na minha opinião, um lado positivo que eu tenho visto é isso que a Fê falou, da gente poder visitar outras igrejas e participar de cultos e receber visitas e pregadores diferentes. Igual, por exemplo, eu tô em Cambé participando da igreja lá em Guarulhos, lá de Vila Galvão. E daqui de Cambé eu vou pregar numa igreja sem sair de casa, praticamente. Então, Essa integração é muito top. sim. Então, mas eu acho que isso é muito legal. Toda essa interação que tem acontecido. A gente Fora teve os a outros pontos. oportunidade. Eu Oi? ia comentar que a gente teve a oportunidade de fazer até um trabalho nesse sentido, que era o culto da criança e tal, de a gente pôr em Sim. prática, né? Eu lembro. É o culto da criança online, né? Um ponto positivo é que a palavra de Deus tem tido uma abrangência muito maior e nós podemos acompanhar alguns cultos que talvez a gente tinha vontade de saber como é que a pessoa prega, como é a igreja da pessoa, né? Porque a gente, nesse meio pastoral, a gente conhece muito pastor e muita pastora, então às vezes a gente fala, eu queria ir lá na igreja da Kalinde, mas não dá pra ir lá na igreja da Kalinde porque ela tá em Não, e também Pouso porque o Alegre. culto dela Ou a gente queria ir acontece lá no mesmo tempo do nosso. Aí, tipo, Não dá pra assistir. então, mas aí que nem a minha igreja que o culto é gravado, né? Dá pra assistir depois, dá pra assistir na segunda, dá pra assistir na quarta, dá pra assistir, tipo, dá pra assistir qualquer dia da semana. Isso é um ponto positivo também. Às vezes você pode passar a semana inteira assistindo o culto, porque tem vários cultos acontecendo e isso é muito bom. Eu quero trazer isso como um ponto positivo e incentivar as pessoas a ouvirem os cultos durante a semana, né? Deixar o Netflix um pouco de lado e talvez assistir um culto edificante, não é mesmo? E é isso, assim. Então, em relação aos pontos positivos, para nós metodistas, eu estou bem metodista, né? Para quem diria isso de mim? Tradicionalíssima, citando documentos.
Acho que nesse tempo a gente tem sido mais conexional do mundo, como a Nelisa falou, dá para frequentar outros cultos. Então, assim, a gente prega em várias igrejas metodistas e eu acho que, mais do que nunca, a conexionalidade está super em alta e eu entendo isso como um ponto positivo. E outra coisa que eu também entendo como um ponto positivo, outro aspecto, é que tirou todo mundo da zona de conforto, né? A gente já falou aqui, talvez pastores que estavam acostumados e pastoras que estavam acostumadas a pregar aquele sermão que já tinha pregado em outras igrejas e reaproveitar o sermão, eu acho que isso não dá mais, porque agora já está gravado. Então, não dá para ter uma vida rasa. Agora, talvez, é um tempo que Deus está dando para o sacerdócio, né? Lógico que todos os crentes são chamados de sacerdócio universal, mas agora, em especial, para os sacerdotes e sacerdotisas, que não dá mais para não buscar de Deus. Eu acho que isso tem levado homens e mulheres de Deus a um nível mais profundo de intimidade, porque também, se você leva uma palavra para a sua comunidade que não alimenta, é um ponto positivo que tem aspecto negativo. O seu membro dá clique em outro culto, ele fala assim, hoje a pastora não está legal, então vou sair fora daqui e vou procurar outra coisa. Então, eu acho que isso tirou todo mundo da zona de conforto e também ressignificou o respeito por aquilo que era conhecido como mundano, como a rede social, né? Tanto tempo tão rechaçada a rede social, hoje é um mecanismo essencial de comunicação do evangelho em massa. Então, eu acho que esses pontos positivos é o que salta na minha mente. É a ressignificação das redes sociais, o lugar que todo mundo teve que sair do seu lugar de conforto e essa conexionalidade que me faz pregar em vários lugares e assistir vários cultos ao mesmo tempo, assim, né? Posso assistir, como a Nelisa disse anteriormente, cada dia da semana, 10 cultos, se eu quiser, todos metodistas. Porque antes todo mundo falava assim, mas eu não sei como é a igreja lá, como é o pastor lá, e agora você consegue saber. Então, acho que isso tem sido muito relevante para nós. Tem se usado muito o termo novo normal para falar de como serão as coisas depois da quarentena, depois desse isolamento social, pós-pandemia. E eu queria saber de vocês, agora é o momento da gente especular sobre o futuro, falar o que a gente acha. Como vocês acham que vai ser quando tudo isso passar? Vocês acham que a gente vai aos poucos voltando e a igreja vai conseguir equilibrar isso? Se as igrejas estão se preparando, tipo, uma estrutura e tudo mais, para continuar com as transmissões e isso vai se tornar algo normal, o que vocês acham sobre o futuro? E para começar, eu queria que a nossa convidada fosse a primeira a responder essa pergunta. Bom, esse novo normal, essa nova terminologia aí me faz refletir algo que desde o início da pandemia o meu coração tem ansiado e orado por isso. O que é o novo normal? Eu acredito que nós vamos ter muita surpresa, gente. Acredito que muitas pessoas vão procurar os templos para congregar, porque antes existia uma resistência, uma prerrogativa de que o evangélico, de que o cristão, o gospel, essas palavras não gosto dela, mas que o cristão era uma pessoa chata, que a comunidade difere um lugar de não pode. Então, acho que esse preconceito está sendo massacrado, porque, como eu já partilhei aqui, a minha própria família venceu uma barreira religiosa, né? Então, eu acho que nós seremos extremamente surpreendidos por Deus. Eu acho que as pessoas vão chegar na igreja e vão falar assim, olha, eu entrei nessa igreja, estou procurando um lugar que eu me sinta confortável e eu quero congregar, porque agora eu descobri que os crentes não são um bando de gente chata que diz só que não pode, não pode, não pode. E eu acredito que nós teremos muitos frutos que alguém plantou. Assim como nós também estamos plantando, né, onde os nossos alcances pessoais chegam, que talvez nós não vamos colher, mas o reino de Deus vai colher. Então, eu acho assim, a minha expectativa está na maior altura, crendo que Deus vai fazer algo sobrenatural. Então, eu penso que as pessoas vão chegar nas nossas comunidades assim, com o coração aberto para a palavra do Senhor. E esse é o novo normal que eu espero. Claro que a gente vai continuar
a fazer as transmissões online, com todo o aparato, o álcool, máscara, enquanto não passar tudo isso da pandemia. Mas a minha expectativa não vai ser nesse novo estilo de vida de higiene. A minha expectativa está focada e centralizada na surpresa do céu, ao respeito da noiva de Cristo espalhada na terra. E os meus olhos estão Amém. fitos nisso, trazendo esperança para o meu coração. Assim, o que eu enxergo desse novo normal é de a igreja se adaptar a uma nova tecnologia. Porque após a pandemia, eu creio que, por exemplo, a igreja vai usar muitas reuniões online, não precisar mais fazer pessoalmente. Enfim, pelo menos em São Paulo, muita gente mora longe, vai começar muito mais fazer reuniões online, por exemplo, da clã, não sei, do que o presencial. Porque a igreja ainda não tinha acesso a isso, a igreja não usava essa tecnologia para isso. Então, eu acho que tinha uma dificuldade de acesso. Como também no mundo de trabalho, por exemplo. Quero fazer só uma colocação nessa fala do Akin. Como já estou pastoreando, as reuniões do distrito, meu distrito é muito longe uma igreja da outra. E o superintendente distrital já fez essa colocação, que por conta da necessidade de ferramentas que nós compramos enquanto região, as nossas reuniões serão virtuais. E o que isso implica? Isso barateia custo, isso diminui tempo, pastores e pastoras não mais precisar direcionar os gastos dessas reuniões, porque quem paga é a igreja, né? O nosso deslocamento. Então, assim, isso também eu acho que vale ressaltar para o nosso novo virtual, o nosso novo normal. Essa questão virtual vai diminuir custos e gastos que nós tínhamos enquanto mecanismo metodista mesmo. Tem que ir para a reunião, tem que estar todo mundo junto. Eu acho que essa plataforma vai ser uma maneira E o que eu muito estava legal. comentando também é no mundo de trabalho. Eu acho que isso também vai influenciar muito, cara, porque, tipo, acho que vai aumentar muito de pessoas trabalharem em casa, fazer home office. Esse novo normal vai ser isso, de começar a colocar a tecnologia mais em prática nas igrejas, no trabalho, na família. É isso. Eu acredito que esse novo normal seja um pouco relacionado à tecnologia vezes igreja, né? Tem um pouco a ver com isso, e o que a gente já tem conversado, que eu tenho conversado não, né? Que eu não sou pastora de igreja, mas que eu tenho escutado os pastores conversarem nesse tempo, das igrejas que eu estou mais próxima, é em relação a isso, a igreja investir nessa questão tecnológica, porque de uma certa forma foi bom para a igreja isso. Então, investir nessa parte, continuar, sim, fazendo as transmissões, porque muitas pessoas que, igual a Anelisa comentou, né, um ponto positivo é que eu consigo assistir o culto debaixo de coberta, né? Antes de tudo isso, se você não ia ao templo, você perdia o culto. E agora você não vai perder, você vai conseguir participar do culto normalmente, se porventura você não conseguir ir ao templo. Não que você vai ficar em casa para assistir da internet, tá, gente? Fica a dica aí. Mas eu acho que que vai ser o novo normal da igreja, né? É continuar investindo nessa tecnologia. Eu acho que se as igrejas souberem como trabalhar essa questão do online versus presencial desde agora, a gente tipo, pode ter um futuro muito brilhante à frente, assim. Pode falar. Vou só fazer uma provocação para você, Bachelet. Você acha que é a igreja versus? Eu acho que é a igreja mais. Acho que não é mais verso. Eu acho que já é uma adição. E isso fica para nossa reflexão também. Mas pode continuar a sua fala. Eu acho que o segredo é realmente a igreja saber como lidar com isso. Porque, querendo ou não, são ferramentas que estavam disponíveis há muito tempo já. E a gente tem igreja que já usa dessas ferramentas há muito tempo. Eu acho que agora o negócio é a gente começar a focar, igual a Kalinde falou, a questão das reuniões, que algumas reuniões podem ser presenciais, outras podem ser online, e a gente começar a rever essa questão do gasto, aonde a gente tem gastado, e a gente aprender a focar ali o que precisa ser presencial e o que pode ser online. Mas eu acho que para isso a igreja tem que estar aberta às novas tecnologias. Porque do mesmo jeito que eu estou vendo igreja
que está tipo gastando muito com estrutura agora para poder fazer um negócio bem feito agora e continuar fazendo. Eu também tô vendo igreja que tá fazendo as lives meio de qualquer jeito, porque é um negócio que logo logo vai acabar. Então eu acho que daqui tipo um ano e meio, a gente vai ver uma diferença muito grande das igrejas que estão já se preparando para isso, investindo agora e já trabalhando a mentalidade dos seus membros a esse respeito, e dessas igrejas que estão levando de qualquer jeito, que, não, quando acabar a gente para, não precisa investir, vamos fazer de qualquer jeito, só por enquanto. Então eu acredito que isso vai, tipo, daqui um ano e meio, mais ou menos, a gente vai ter uma distância muito grande entre essas igrejas que estão tratando dessas formas diferentes. O mal do brasileiro é apenas reagir a uma situação e não planejar uma situação. Né? Se a gente continuar vivendo apenas de reação, não vai dar certo. A gente só vai reagir àquilo que vai surgir ali no momento. Então, o que você falou é bem verdade, Bachega. Se a gente começar a mostrar para as pessoas que a tecnologia ela está a nosso favor e que ela está aí para a expansão do reino também, e que a Missio Dei envolve tecnologia. Amém. É isso mesmo. A Missio Dei, queridos ouvintes, é a missão de Deus a qual nós fazemos parte. Certo? Obrigada pelas palminhas. Enfim, então, se nós conseguirmos entender que a tecnologia ela é parte da missão de Deus, nós iremos avançar enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo. Agora, se a gente continuar pensando em apenas reagir ao que surgiram no momento, o reino de Deus vai continuar empacado onde está, se depender da gente. Graças a Deus que não depende só da gente, depende de Deus. Então, ele vai usar as pessoas que estão com esse pensamento focado em expandir o reino através das redes. E eu creio que muita gente será alcançada também. Como a Fran disse, fica a dica, né, gente? Não é porque o culto está sendo online que você pode assistir da sua casa. Porque a parte mais importante de você ir à igreja é a comunhão com as pessoas. É o fortalecimento do corpo de Cristo através das pessoas. Porque se Deus quisesse que a gente ficasse sozinho, a gente não teria necessidade de encontrar com o outro. Então, quando a gente tiver a oportunidade de encontrar com o outro e ter essa troca, que é o compartilhar, isso deve ser feito. Mas, pensando que, poxa vida, eu estou doente, hoje eu não vou poder ir no culto. Amém, irmão. Você vai ser abençoado através do culto online também, né? Então, eu acho que é uma questão de repensar o que nós entendemos por reino de Deus e missão mesmo. E é isso aí. Quero também fazer mais uma colocação, como eu sou convidada, hoje posso falar à vontade, né? Mas para os ouvintes aí, quando a Annelise estava falando da missão de Deus, me lembrei do texto de Mateus, né? Que toda autoridade nos foi dada através de Jesus Cristo para ir por todo o mundo, até os confins da terra, pregando e batizando. Só tem como batizar de forma presencial, a gente pode até pregar de forma virtual, mas o relacionamento para uma decisão acertada com Jesus, a gente precisa dessa religião no caminho, né? Eu acho que a igreja do primeiro século era isso. A igreja da época de Jesus, né? Era a religião do caminho, e era no caminho que se estava junto. Ninguém caminhava sozinho. Era no mínimo de 2 em 2. Então, eu acho que nós voltaremos a fazer exegeses dos textos e aplicá-los para lembrar a nossa comunidade. Então, assim, obrigada, professora Daniele,
pela exegese, obrigada, professor João Batista, né, pelas contribuições na faculdade, na formação. Mas a minha provocação final é a seguinte: o podcast se chama Sobre Vivências. Sobre as vivências, eu acho que é esse o conteúdo que vocês vêm trabalhando, sobre as vivências da realidade diária de um pastor e de uma pastora. Enquanto nós discutimos toda essa questão do isolamento, né, da igreja, da pandemia, eu fiquei com uma pergunta de pano de fundo que eu quero deixar para vocês e para os nossos ouvintes desse dia. Como que nós, enquanto pastores e pastoras, vamos cuidar dos sobreviventes dessa pandemia? Porque o mundo vai estar mais ansioso, mais depressivo, mais caótico. As pessoas, quando a gente puder voltar a esse novo normal, vão estar com medo de sair de casa. Será que eu vou me encontrar com a Nelisa e ela está ainda, né, com um vírus que para ela não manifestou e no encontro com ela, no calor humano, eu posso pegar isso, eu já peguei isso, não sei. Como que nós responderemos, já que a nossa formação é pró-vida, enquanto teólogos e teólogas, pró-vida, como que a gente vai cuidar dessas vidas nesse novo momento? Eu queria deixar essa provocação para todos nós, porque é uma pergunta para mim também. Então, gente, esse foi mais um episódio do Sobrevivências. Obrigado pela sua paciência em nos escutar. Fica ligado aí para os próximos episódios. Se você tem alguma sugestão, crítica, algum tema, alguma ideia, manda lá nos nossos directs, @bachega.mateus, @aquimvalente, @franogueirag, @Nelisa Brito, @Calinde Fiório, e já manda o @ da sua igreja também. @Metodista Pouso Alegre. É isso aí, gente. Valeu, galera. Tchau. Tchau, tchau. Gente! Tchau!